Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Psicologia nos Autos do Processo com a doutora Liliane Santi. Hoje o quinto episódio e último episódio dessa primeira temporada. Depois, se a doutora quiser, voltaremos com outros assuntos, ok? Então, dando prosseguimento, né? Nós começamos um assunto semana passada, não, no último episódio. Falei semana passada aqui, mas não é bem isso. Foi no último episódio. Provavelmente vocês já devem ter assistido. Eu quero agradecer a todos que estão fazendo seus comentários, deixando seus likes e se inscrevendo no canal da doutora Liliane. É sempre bom salientar que ela faz esse projeto aqui realmente como um objetivo, como me fugiu a palavra agora, doutora, quando você tem um propósito. Isso. Essa é a palavra. Um propósito de vida mesmo, para que ela deixe esse conteúdo para que vocês realmente aproveitem, tá? Estávamos falando sobre falsas acusações relacionadas à molestação sexual e não esgotamos o tema ainda. Por isso, nesse último episódio, nós vamos voltar com algumas coisas que ficaram pendentes do último episódio. Mas antes, doutora, muito obrigado mais uma vez. Quero que a senhora dê seu parecer inicial para a gente poder prosseguir aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pelos comentários do último episódio, os compartilhamentos. Nós estamos com 1.700 inscritos. Tem um outro canal, mas a gente não conseguiu ainda, né, JP? Juntar todos os vídeos, que é o Liliane Santi Responde. Então tem bastante conteúdo lá também. Mas eu tenho nas minhas listas de contato mais de 3.000 pessoas e só 1.700 inscritos. Então se inscreva. Fale se o conteúdo está sendo relevante para que a gente possa pensar no ano que vem em uma outra série. Como o JP já disse no programa passado, eu tinha pensado em 5 episódios, que é para a gente esgotar o tema da psicologia jurídica, porque muita gente me procura, quer aprender sobre a profissão e também sobre os temas principais. Então hoje nós estamos esgotando, acho que vamos conseguir aqui finalizar, como o JP disse, esse propósito. Mas se vocês gostam do conteúdo e querem, né, que eu continue falando sobre o tema, deixe os comentários, sugiram, né, o tema do que vocês gostariam que a gente falasse, para a gente pensar no ano que vem, aí depois do recesso forense, uma nova série de episódios. Obrigada. Muito bem. Vamos iniciar então, doutora. Bom, nesse último episódio eu quero deixar aqui registrado, né, o meu orgulho, minha honra de poder participar desse projeto com a senhora. Eu queria deixar também expresso aqui a minha admiração pelo seu trabalho, tudo que a senhora tem feito dentro da psicologia jurídica. E é muito importante para mim poder ter esse registro no meu currículo, porque a doutora Liliane, ela está fazendo disso um propósito, como eu já disse, e poder ajudá-la nessa constituição de propósito é muito enriquecedor para a minha vida também. Então é isso. Vamos lá. Doutora, dando prosseguimento então, qual a diferença de falsas acusações e denúncias equivocadas? Fale para nós aí, por favor. Essa pergunta é ótima, JP. Nem sempre uma acusação ela é deliberadamente falsa. Ela pode ser equivocada. Qual a diferença? Quando eu faço uma falsa acusação, eu tenho um dolo, eu tenho um objetivo, eu quero cometer um mal, eu quero afastar a criança do pai, da mãe, daquela pessoa que está sendo acusada, né? Às vezes de um padrasto, às vezes da madrasta, de um avô, de uma avó. Então eu tenho a má intenção, eu quero, é meu objetivo. A equivocada, a pessoa pode ser levada ao erro. Então, uma criança que apareceu com assadura, ou que fala que o bumbum tá doendo, que o papai passou a mão, mas se essa criança é pequena, às vezes a criança pode ter tido um problema, às vezes de alimentação mesmo, uma troca de alimentação na casa dessa pessoa que ela está, faz um cocô mais duro, às vezes machuca, né? Às vezes dá pequeno sangramento, e esta pessoa que vê, né, mãe ou pai, quem recebe a criança e vê que essa criança está
com essa assadura ou com essa machucadura do cocô que saiu, corre imediatamente para a delegacia, faz a acusação de que a criança, né, pode ter sofrido um abuso sexual, uma molestação sexual, que está com evidências físicas disso, e essa criança vai ser submetida a um exame sexológico no IML para ver o que é que está acontecendo. Então, não foi decorrente de um desejo de afastar, foi de um cuidado, foi de um medo, né? Então, esta é a equivocada. Não era uma molestação sexual, a criança não passou por nada, não soube explicar por causa da idade, muito geralmente esses casos acontecem, mas que a pessoa não tinha nenhuma má intenção em provocar esta acusação contra o outro. Exatamente. Quando é uma acusação dolosa, é uma coisa, é algo de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque as consequências para quem é acusado falsamente são, eu acredito que são irreparáveis, né, doutora? E mais ainda, eu já ouvi falar, e aí eu queria, é uma curiosidade que eu tenho aproveitando aqui esse assunto, que quando uma criança ou quando um pai ele é falsamente acusado e a criança tem que passar por todo o processo jurídico de prestar depoimento e tudo mais, ela fica com sequelas psicológicas semelhantes a se ela tivesse realmente sido abusada. Tem alguma coisa a ver isso aí, doutor? Eu ouvi falar sobre isso uma vez. Sim, pode ser, dependendo da idade da criança. De qualquer forma, vai ser constrangedor, né? E de qualquer forma, essa criança vai ter essas marcas, pelo menos lembranças, às vezes, de pequenos episódios de lugares que ela foi. A criança fica sendo muito manipulada, tanto fisicamente nos exames, quanto psicologicamente nas avaliações psicológicas e sociais. Então, aconteceu a acusação, ela vai para a delegacia. Aí depois agendam uma nova data para uma escuta especializada, que é diferente do depoimento especial. A escuta especializada pode ser feita pela rede de proteção, ou até mesmo pela escola ou na delegacia. Então, essa criança já foi na delegacia, vai para a escuta. Obrigatoriamente, ela vai para o IML. Então, vai ficar nua, vai ficar na posição ginecológica ou, né, em outras posições que eles falam que a criança fica de bruços, né? Vai ser fotografada, vai ser colhido material da região íntima dela, né? Se for dos meninos, do ânus, pênis, da menina, vagina, ânus, para ver se tem algum material genético ali, masculino, né? Ou saliva e etc. Então, essa criança, por menor que ela seja, ou uma criança de 4, 5 anos, ela vai saber que ela tá sem roupa, que ela tá com a perninha aberta, que alguém tá com uma luz na testa, o médico olhando ali dentro dela. Às vezes a criança chora, não quer deixar, não permite. Às vezes a criança está com uma assadura e aquilo vai doer. Aí a pessoa vai raspar ali para pegar o material genético. Muito provavelmente, quando a mãe for buscar resultados, a criança vai junto. Aí tem que ir no fórum, a criança vai no fórum. Aí vai fazer avaliação psicológica 1, 2 vezes, vai fazer as interações, vai fazer entrevista com a assistente social. Não tem como essa criança não ficar marcada, tenha ou não acontecido. Para ela vai ser uma experiência ruim. Muitos, quando chegam no hospital, tomam aquele coquetel de remédios, mais de 30 remédios para doenças sexualmente transmissíveis. Coquetel contra HIV, é um coquetel de remédios. A criança toma aquilo. Então, assim, desnecessariamente, se a pessoa que está acusando sabe que é uma mentira, mas faz o filho passar por todo esse procedimento. Então, a criança, às vezes, não tem nem noção do que está acontecendo, mas vai ter essa experiência. Eu fui naquele lugar, eu tomei um monte de remédio, eu fiquei sem roupa, o médico viu, o médico tirou foto, o médico examinou, a médica, eu lembro que eu gritei que eu não queria. Então fica essa sensação ruim.
quanto menor é a criança, pior é para ela saber se aconteceu ou se não aconteceu. Porque a pessoa vai falar para ela, você não lembra, você estava dormindo. Ou você era pequena, não aconteceu isso ontem, isso aconteceu faz algum tempo, você não lembra, você estava sonhando. Vai misturar, a criança é pequenininha e ela vai crescer acreditando que ela sofreu uma molestação sexual, porque afinal ela passou por tantos procedimentos e ficou impedida de ver aquela família. Tem avós que não ficam impedidos, mas ficam com tanta raiva da pessoa que acusou que não quer ver. Eu tô com um caso exatamente assim, já voltou o pai a conviver com a criança, mas essa convivência está monitorada pela mãe. Os avós paternos não querem ver essa mulher de jeito nenhum e, consequentemente, não vê a neta. Então, assim, a criança fica imaginando, alguma coisa séria aconteceu. Por que que o meu pai ficou impedido? Por que eu nunca mais vi minha avó? Por que eu nunca mais vi meu avô? Por que eu tenho que toda hora ir no médico? E aí, sem contar as avaliações particulares, porque a pessoa quer que dê algum resultado. A escola fala, tá tudo bem, não teve mudança comportamental, a criança não tem nada de agressividade, mas quer e fica levando em 5, 6 psicólogos particulares para ver se consegue algum relatório que prove o contrário, que prove que a criança está ruim. Então, por isso que acaba parecendo que a criança que a criança foi realmente de fato. Eu repito, né? É de uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Fazer uma acusação falsa por questões que a senhora já elencou, inclusive, no último episódio. O que leva uma pessoa a fazer uma falsa acusação. E também é importante, você que não assistiu o episódio anterior ainda, assista ao 4º episódio, porque a doutora Liliane também elencou uma série de atitudes que você pode evitar para não cair numa situação dessa, tá? De uma falsa acusação. Agora, doutora, quando ocorre esse tipo de acusação, a pessoa pode ir na delegacia e retirar a queixa, ou é uma ação incondicionada, em que, né, no caso, o Ministério Público tem o dever de processar o crime sem depender da vontade do responsável pela pretensa vítima? É uma ação incondicional. A pessoa não pode mudar, chegar lá e falar a versão, eu equivoquei, não era bem isso, eu não quero mais fazer isso, eu estava nervosa, eu me irritei, eu quero dar o fim nesse boletim de ocorrência. Não vai conseguir. O autor da ação passa a ser o Ministério Público. A polícia vai ter que investigar. Pode ser que, ao final, o Ministério Público opine pelo arquivamento e não denuncie a pessoa. Mas como acontece em casos reais que muitas pessoas voltam para dizer que não aconteceu, a mesma coisa, mulheres que apanham, né? Assim, a gente vê na violência doméstica, o casal briga, a mulher apanha, vai na delegacia, faz a medida protetiva. Depois o cara fala que vai melhorar, que vai ficar tudo bem, entra naquela fase da lua de mel, ela vai lá e fala que não quer mais que dê continuidade ali naquele boletim de ocorrência. Da mesma forma, em famílias incestuosas, ocorre isso. Alguém descobre, né? Diferente de quando é separação, em que a mãe vai lá ou o pai vai lá e faz a acusação. Em famílias incestuosas, geralmente essas acusações vêm por meio de terceiros ou de relatos da criança na escola. Às vezes a criança está tendo uma orientação sexual na escola e a criança vai contar para a professora: não pode isso, mas o meu pai faz isso, ou o meu tio faz isso comigo, ou meu irmão mais velho faz isso comigo. Então, a denúncia, né, ali, o boletim de ocorrência vai partir da escola. E aí, esta mãe, ou este irmão mais velho, ou alguém para proteger o acusado, né? Não sei se vocês sabem, mas tem uma estatística
do CEARAS da USP, que é um local que trabalha com famílias incestuosas, o maior número de incestos é entre irmãos. Não é entre pai e filha. São irmãos mais velhos com as meninas mais novas. Às vezes a mãe quer proteger aquele filho mais velho, que às vezes atingiu a maioridade, então vai ser responsabilizado criminalmente. E ela vai e diz, imagina, é mentira, ele nem estava morando com a gente, estava morando com a avó, isso é invenção dela, isso é coisa da cabeça dela. Não vai adiantar. O Ministério Público vai seguir, o delegado vai seguir até finalizar as investigações e opinar pela denúncia ou opinar pelo arquivamento. Então, mesmo a criança desmentindo, porque também é muito comum a criança que sofre de verdade, criança que é molestada, criança que às vezes consumado, né, o ato sexual com o irmão ou com o pai, etc., a criança vai e nega, porque ela vive naquela família, ela tem uma dependência financeira e emocional daquela família, ela nega, ela fala, não, é mentira, eu menti na escola. Não adianta falar que é mentira, vai prosseguir. Exatamente, né? E aí é importante, né, que a doutora está trazendo alguns casos, né, algumas situações que de fato acontece a molestação, né? Para deixar claro que nós acreditamos sim que exista, ok? Já falei isso no último episódio e nós acreditamos sim, nem toda acusação de molestação sexual é falsa. Muitas realmente são reais e infelizmente acontecem por aí. E a doutora sabe muito bem disso, né? É por isso que eu quero deixar isso claro. Doutora, explique um pouco sobre o que é o pacto de lealdade e como ele pode prejudicar uma avaliação em casos de acusação de molestação sexual. Geralmente, na separação, o filho vai se aliar ao genitor que ele está sentindo que está mais fragilizado com essa separação de divórcio, né? Ou que ele se dá melhor e vai gerar um pacto de lealdade que não, às vezes não é solicitado, muitas vezes é uma coisa interna da criança, às vezes é velado, então, por exemplo, ai, mas você vai para casa do papai, a mamãe vai ficar tão triste, mas tudo bem, passa rápido, né? Domingo você tá de volta. A criança começa a sentir que deve ser leal àquela, que deve ser, fica com uma crise de fidelidade. Então tem vários nomes para esse fenômeno, né? Tem uns que falam alinhamento, crise de fidelidade, crise de lealdade, pacto de lealdade, que nada mais é do que a criança não ter condições emocionais de demonstrar o amor pelo outro genitor. Então ele entende que aquele que está ali na casa, né, geralmente é a figura guardiã de referência, que fica mais tempo com essa criança, a criança percebe que é como se fosse uma traição falar que quer ir com o outro. Então ela não vai desmentir. Como é que vai prejudicar quem está sendo falsamente acusado? É a mesma coisa que a gente estava falando das tais entrevistas prévias. Se uma criança tem um pacto de lealdade com a mãe, sabe que se falar o contrário vai desagradar, a mãe vai ficar triste, a mãe vai chorar, não vai querer levar de manhã na escola, não vai deixar ir na casa do amiguinho, vai ficar depressiva. A criança vai fazer de tudo para evitar o mal-estar. Se escuta repetidamente essa pessoa falar, ai, o fulano foi molestado pelo pai, ai, você não sabe o que a madrasta fez, foi a madrasta que fez isso, ou foi a avó, ou foi o vô, vai escutar tantas e tantas e tantas vezes que não tem coragem de falar assim, peraí, não é assim não, não aconteceu. Porque tem este pacto de lealdade, a criança tem que demonstrar fidelidade, a criança não pode desagradar. Então isso prejudica muito na avaliação, porque a criança não desmente, a criança não quer desagradar.
E isso acaba prejudicando demais, né, a equipe técnica, porque a criança fica resistente, né, não fala. Então traz uma complicação maior aí esse pacto de lealdade, né, que tem. Então, gente, cuidado, não exija isso do filho, né? Evite, mesmo que você não tá gostando, evite demonstrar que tá com tristeza, que não tá querendo que a criança vá, que, poxa, claro que é chato, às vezes a pessoa gosta, né? Nem sempre uma separação, os dois se desgostaram. Um continuou gostando daquele lá, tá chateada que o fulano tá namorando, ou o cara tá chateado que a mulher arrumou. Mas tenta não passar isso pro filho, porque o maior prejudicado é a criança. Porque a criança fica com as lealdades divididas. A criança não consegue mais expressar o desejo íntimo. A criança começa a ser um personagem. Ela vai expressar o que ela imagina que o outro quer ouvir e não o que de fato ela sente. Isso faz muito mal para a criança. A criança sabe às vezes que está mentindo, mas ela continua firme e forte ali para não desagradar quem está esperando que ela fale tal coisa. É pesado, né? É pesado que a gente que tá aí vendo, ou estamos no meio, né? São muitas histórias, né, de pessoas que não têm o mínimo cuidado, que para se vingar da outra parte usa a criança. E acho que foi no primeiro episódio até que a gente comentou sobre isso, né? As questões que envolvem a cabeça da criança em relação a isso, porque nós adultos, quando passamos por uma situação semelhante de ruptura em qualquer área, né? Ruptura de sociedade, empresarial, por exemplo. Eu já tive sociedade empresarial. E quando eu fui romper a sociedade, você fica com aquela tristeza, aquela frustração, e tem que passar por todo um processo. O rompimento de um casamento é a mesma coisa, né? Pior, claro, que você está falando de um relacionamento interpessoal, não que a sociedade não seja, mas ali envolve outras questões. Então, para nós adultos, é pesado passar por um processo desse. Para criança, então, deve ser uma coisa assim bem complicada e certamente, se isso não for feito com o maior cuidado possível, que também no primeiro episódio, se eu não estiver enganado, a senhora falou sobre essas questões, a criança vai carregar sequelas para o resto da sua vida. E vai ser difícil dirimir isso depois, em algum momento. Então, cuidado mesmo, né? Cuidado com a forma com a qual você que está se separando coloca o seu filho no meio desse tiroteio. É completamente diferente a sua função como pai e a sua função como marido, esposa, enfim. Você vai continuar sendo pai e mãe. E tem que continuar com as suas obrigações e com o seu cuidado psicológico com o seu filho. Para que ele não se torne um adulto complicado amanhã. Para que você entregue para a sociedade um ser humano que vai contribuir da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso. Eu quero aproveitar aí que você falou uma coisa. Me veio à mente um lembrete para os psicólogos clínicos. Cuidado, gente, com os sintomas. Geralmente a pessoa leva no psicólogo clínico e fala: olha, tem tantos. Eu acho que foi molestado sexualmente e realmente está com sintomas, viu? Teve mudanças bruscas no rendimento escolar, tá com agressividade, tá mordendo os coleguinhas, tá me chutando, cuspiu em mim, quebrou um monte de objeto lá em casa. Não quer dormir mais sozinho, tá com terror noturno, tá chorando por qualquer coisa. Olha, a criança tá completamente modificada. Eu acho que realmente sofreu uma molestação sexual. Vai lá um psicólogo clínico desavisado e faz um documento sobre isso. Nós temos que pensar o seguinte, né? Como o JP disse, finalizar uma sociedade é ruim. Terminar a faculdade, você fala assim, pô, nunca mais vou ver esse pessoal, vou ver um ou outro, terminar um curso, uma coisa, né, que você convivia com aquelas pessoas frequentemente, já é ruim. Imagina, do nada, os seus pais estão juntos hoje, literalmente, hoje, aí se separaram amanhã, já começa a proibição.
A convivência não está regulamentada. Você só vai ver quando o juiz regulamentar. Enquanto o juiz não falar, você não vai ver. Mas quem está sofrendo? A criança. Cadê o pai sumiu, desapareceu. Ou a mãe sumiu, desapareceu, porque o pai falou: a casa é minha, daqui você não sai com a criança, você quer sair, a porta da rua está ali, você vai embora. E a pessoa tem que ir, porque está no meio de uma briga, pensando que vai pegar a criança no dia seguinte, que vai ser rápido a regulamentação da convivência, não vai. Essa criança fica sem a mãe, consequentemente sem os avós maternos, porque o cara não deixa entrar na casa, ou se é ao contrário, vai ficar sem o pai, vai ficar sem os avós, tios, priminhos, às vezes a família era super unida, e essa criança fica assim, por que sumiu? Lógico que ela vai ter sintomas. Claro, a criança não consegue falar, ela não é um adulto para sentar e falar assim: olha, estou chateado, tô com raiva de você, porque você não deixa mais eu telefonar para o meu pai, porque meu pai sumiu, a minha mãe sumiu. A criança não consegue. O que ela vai fazer? Xingar na escola, ter problema para dormir, não quer mais comer, vai ficar depressiva, vai ficar chorando, vai chutar as coisas. Muitas vezes tudo isso não passa de saudade. Saudade. Então, quem está proibindo a criança de ver os outros familiares está fazendo um mal, mas um mal enorme. Não só para o próprio filho, mas para a sociedade no futuro. Porque nós não sabemos o que vai ser dessa geração. Eu sempre tenho essa preocupação. Né? Cada dia pior, cada dia que passa, os humanos estão ficando piores. A gente já sabe, a qualidade de pessoas, né? A gente vê pessoas fazendo coisas para as outras que a gente fica horrorizado e fala, não acredito, né? Não acredito. O que vai ser dessa sociedade em que você não pode nem demonstrar amor? Você não pode demonstrar amor pro seu pai, que sua mãe fica triste. Não pode demonstrar amor pra mãe. Vai ser um monte de gente fechada, tímida, com medo de expressar qualquer coisa de afeto, qualquer coisa de carinho. E isso vai reverberar onde? No casamento. Vai ser uma pessoa que não vai expressar amor pela mulher, ou pelo marido, ou pelos filhos. A pessoa vai estar sempre com medo, sempre pisando em ovos, sempre com medo de desagradar. Isso faz mal, gente. Repensem, procurem cursos de parentalidade, tem grátis no CNJ, mediação, diálogo, comunicação não violenta, né? Coordenador parental. Faça alguma coisa para que os problemas da conjugalidade que terminou não interfira no exercício da parentalidade, que tem que ser para sempre, né? Os pais e as mães são para sempre. Embora não sejam mais um casal amoroso, continua sendo o casal parental. São os pais daquela criança. Exato. O processo de separação, de divórcio, ele já vai ser complicado para a criança de qualquer forma, né? Porque se ela tem ali dentro da sua casa o seu pai presente e a sua mãe, e de repente isso não acontece mais, por mais cuidadoso que isso seja, já vai ser um pouquinho complicado. Agora, se uma das partes, ou as duas, por sinal, resolverem complicar mais isso, aí... Veja, JP, muitas vezes, além dessa separação, né, dessa mudança de não ter o pai ou não ter mais a mãe, vai acontecer a mudança da casa. Então, assim, essa casa aqui é nossa. Nós vamos vender, a criança vai mudar para um apartamento. Então, assim, já teve a ruptura, já muda daquela casa, perde os coleguinhas ali do condomínio, perde os amigos porque mudou para um outro lugar. Agora a escola ficou longe. Era o pai que levava, mas a criança está com a mãe. Vai mudar de escola. Então, assim, são muitas mudanças. Não vai mais em tal curso porque o clube era perto daquela casa. Agora mudou para um outro lugar porque com o valor que vendeu aquela casa, teve que comprar 2 apartamentos menores, não deu mais para morar tão bem. Vai morar mais longe de tudo. Então, corta o clube. Não dá mais para levar. A criança tem muitas perdas. Ela vai perdendo muita coisa. Não é só o pai e a mãe.
ela perde o padrão, né, a qualidade de vida social dela. Exato. Imagino. E aí, se a gente for abrir essa perspectiva aí, mais ainda, né? A senhora comentou de avós que depois, mesmo recuperado o convívio, após um afastamento judicial, né? Tem avós que não querem mais se aproximar por causa da pessoa, da parte acusadora. E os avós, eles também são muito importantes nessa questão toda, né? E aí também causa outra questão que é mais amplo do que o ciclo ali do pai e da mãe, que também respinga em avós, provavelmente em tios, primos, e aí por aí vai, né? Daí a criança cresce, às vezes tinha vários primos, né, tios, geralmente os tios são padrinhos, perde com toda aquela linhagem parental, não convive mais com aquela linhagem, vai crescer só com uma linhagem ou materna ou paterna, né? É muito triste, envolve muitas pessoas. A separação, o divórcio, eu falo divórcio mal feito, né? Porque não foi conversado, porque envolveram, né, a criança nessa história, e é uma situação muito triste para muitas pessoas, né? Os avós são muito atingidos, os tios e tudo. A senhora comentou no episódio anterior sobre algumas questões que levam à falsa acusação e, por exemplo, uma traição, ou descobrir que o cônjuge engravidou uma amante. Então existe a separação, existe um desacordo, né, que é uma conversa, olha, não dá mais, né, não combinamos, eu sou Fluminense e você é Flamengo e não tá dando certo. E aí, beleza, né, conversou, e aí numa situação dessa eu acredito que as pessoas cheguem à conclusão, a senhora pode até dizer se já viu um caso desse, se já presenciou, né, em algum dos seus trabalhos. Pô, chegamos a um acordo, não vai dar mais certo. Então, assim, não vai, vamos separar, numa boa, mas isso vai ter um tempo. Vamos ficar aqui, vamos conversar devagar. Eu continuo aqui por um tempo, continuo levando o Lorenzo na escola, nome fictício aí que eu tô criando aqui. E beleza, até ele entender. Agora, isso é uma coisa, é um desacordo, é uma conversa, é um desacordo que depois se torna um acordo. Outra coisa completamente diferente é descobrir que ele engravidou outra. Descobrir que ele tava no boteco lá com outras pessoas. Descobrir que ele fala que tá fazendo hora extra, mas tá no happy hour lá com as pessoas lá. Isso é outra coisa completamente diferente. Aí é uma ruptura brusca. Porque é o seguinte, o cara chega na casa dele, tá as roupas dele, a mala dele tá feita já. E aí é um problemaço, né? E quando tem filhos adolescentes, as meninas, né, assim, isso por experiência prática, se revoltam imensamente com os pais, mas muito. E os meninos com as mães. Tem meninos, né, caso que a gente está trabalhando, que a mãe tinha arrumado uma outra pessoa, na constância do casamento, o menino não quer ver a mãe em hipótese nenhuma. Então se aliou ao pai, não quer conviver de jeito nenhum. E muitas meninas. Então nem sempre é alienação parental. É o sentimento do próprio filho que viu o que aconteceu. Às vezes o filho que... Tem um caso aí que a filha é que pegou no notebook do pai todas as conversas. Então, assim, isso foi muito ruim para ela. A menina quase de 15 anos, o pai deixou aberto, não sei, deixou ligado, e ela que pegou tudo. Então, ela deu o print em tudo, ela salvou num pendrive, e foi ela que foi mostrar para a mãe. Então, assim, se sente traída junto, né? Uma deslealdade. Então não tem que dizer, a mãe tá fazendo uma alienação parental porque ela não veio mais. Não, é ela que tá magoada. E muitas vezes, JP, a pessoa não tem coragem de pedir desculpas pro filho. E falar, realmente eu estava errado, você me desculpe, eu assumo. A pessoa quer tentar ainda enganar.
né? Sua mãe que está prejudicando, ou seu pai que não está deixando você viver, no lugar de falar, eu cometi uma coisa errada. Você pode me desculpar? Eu não sou perfeito. Eu assumo para você que eu errei. Mas será que daqui para frente dá pra gente manter um relacionamento bom, um relacionamento saudável? Será que você vai conseguir me desculpar? Me dê uma chance? Não adianta querer bater de frente que só vai piorar. Doutora, para a gente poder caminhar então aqui, temos mais algumas perguntas, né, para poder encerrar nossa conversa aqui, sobre a implantação de falsas memórias. Em que idade é mais fácil de se implantar? Quanto menor, mais fácil, né? Tem autores que falam crianças em idade pré-escolar, criança de 3, 4 anos, o que você falar, a criança vai acreditar. Então, eu vejo pessoas que têm filhos já adolescentes, 14, 15 anos, e falam assim, a mãe tá implantando falsas memórias. Não, mas aconteceu um caso, um fato ali recente, sei lá, a pessoa martelou o celular. Isso é implantação de falsa memória? Não, a falsa memória é você falar alguma coisa, distorcer um fato em que a criança não tem condição de saber se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu. Você vai distorcer de tal forma. Então, assim, criança tem 3, 4, 5 anos. Olha, quando você era menor, o seu pai fez tal coisa, quebrou o seu bercinho, mas você estava dormindo na cama, por isso que você não lembra, porque você era pequenininho, matou seu cachorro, matou seu coelho, mas você não lembra. Às vezes o cachorro, por exemplo, o cachorro morreu de morte natural, porque estava velho. Você lembra que o seu cachorro morreu? Lembra? Foi seu pai que matou, envenenou ele de noite. Ou então, você lembra que você tinha um pintinho que cresceu e não sei o quê, e depois o fulano falou que ele fugiu? Ah, eu lembro. Não foi. A sua mãe matou e fez... Você lembra que você gostava de frango? Comer a asinha do frango? Sua mãe matou e fez o frango. Então, a criança não consegue se lembrar, porque ela era pequena, ela é induzida. E aí, então aí você implanta uma falsa memória, você começa a repetir, e aquilo vai ser internalizado. A criança vai falar pra você, eu te odeio porque você matou o meu galo, ou minha galinha, ou eu te odeio que você matou o meu cachorro. Eu te odeio porque quando eu tava na barriga da minha mãe, você chutou. Você chutou a barriga da minha mãe que eu tava dentro. Eu estava dentro, então agora eu odeio você. Então, assim, são coisas que você não consegue, a criança não consegue lembrar. Então, isso você vai implantando e a criança vai, em algum momento, verbalizar. Isso é bastante ruim quando tem uma acusação de molestação sexual e a criança é pequena. Porque a criança é muito influenciável. E você fala algumas coisas, a criança vai repetir para a equipe técnica como se fosse verdade. Ela não consegue distinguir a fantasia da realidade, ou o que ela viveu, ou se a pessoa inventou, ou se a pessoa contou. Então, assim, seu pai passou a mão na sua pepeca, isso não podia fazer. Pai não pode fazer isso com o filho. Mas ela omite. Você estava com assaduras. Eu tinha mandado na malinha, tinha que passar de 3 em 3 horas. Isso a pessoa não conta. E como a criança, né, na primeira infância, ainda mais quando ela é bem pequena, as memórias atuais vão substituindo as antigas, fica muito mais fácil de você distorcer, né, a compreensão da criança. Muito bom. Acontece e a mãe ainda, a mãe que eu digo, né, a parte contrária, né, para não dizer que é só a mãe que pratica os dois lados, né, temos casos com os dois lados, reforçando isso ainda. E se porventura ela mora com essa parte que está alienando, então aí a criança fica realmente nas mãos da pessoa, né? Se sente ameaçada, mesmo que não tivesse acontecido uma ameaça de fato, mas é uma manipulação. Aí a criança fica sem defesa e ela vai confirmar a história de qualquer jeito, né? Infelizmente, é isso. E partindo desse princípio também, doutora, qual recomendação que a senhora dá para os advogados criminalistas em relação à interrupção da convivência do acusado com os filhos?
Olha, gente, criminalistas, por favor, orientem os clientes que é melhor a convivência assistida, monitorada, mesmo que for no CEVAT, né? Quem é da Grande São Paulo, tem o Centro de Visitação Assistida, que abreviado o pessoal fala CEVAT. Muitos advogados falam assim para os clientes: não se humilhe. Imagina, você não fez nada. Não vá num lugar desse. Imagina, esse lugar é horrível, parece uma cadeia. Você vai viver seu filho lá, monitorado. Ou então, você não tem que pagar um acompanhante terapêutico, que é um psicólogo ou alguém do serviço social que vai lá acompanhar para fazer essa mediação e observação e depois falar para o juiz. Não se submeta a isso, não. Se a outra parte quiser pagar, ela que pague. Só que a outra parte não quer que você veja a criança. Ela não vai pagar nunca. Então, o melhor é a gente orientar da seguinte forma: faça de tudo para conviver com seu filho ou com a sua filha. Se tem um terceiro, tudo bem, não tem problema nenhum. Vai ser a avó materna, a avó paterna, vai contratar uma babá, vai achar alguém que está desempregado e vai acompanhar, vai ser no CEVAT, vai ser na pracinha em frente à casa da mãe. É melhor você conviver, é melhor você manter memórias afetivas boas. Nossa, eu tive um cliente, ele não tinha condição financeira nenhuma. Se ele estiver assistindo, ele vai saber o que eu estou falando. Mas eu nunca vi uma convivência monitorada tão boa e tão feliz e tão divertida como ele fazia. Ele levava coisa de pipa, que é muito barato. Compra lá uma folha de seda e a vareta. Ele montava, ele ensinava o filho dele a fazer a pipa na frente, na calçada da casa da mãe. Ele levava coisa de lanchinho, ele botava uma toalha ali e comiam. Ele levava baldinho de terra, a calçada tinha uma parte que era, na parte da casa do vizinho, era terra. Eles faziam coisinha de lama, coisa que não precisa de dinheiro. Eles jogavam bola, eles se divertiam. Porque ele falava assim: eu quero ver, eu quero conviver, eu quero neste pouquíssimo tempo dar ao meu filho as melhores memórias afetivas que ele puder ter. Coisas, eu quero que meu filho se lembre de mim por coisas que o dinheiro não compra. Eu quero que ele se lembre de mim pelo tempo bom que a gente passa junto. E ele conseguiu. Ele ficou ali quase 36 meses fazendo convivência monitorada. E tem um outro, quase que eu esqueci. Tem um que é o recorde, né? O recorde de convivência monitorada. E ele era no fórum, ele levava absolutamente tudo. Fazia a festa de aniversário da menina dentro do setor técnico do fórum. Se era Natal, montava a árvore de Natal. Páscoa, montava coisa de Páscoa. Levava as roupas de princesa e etc. E um outro também, que ele ficou em segundo lugar, era o primeiro lugar aí de convivência monitorada. Ele levava várias malas, ele viajava mais de 1.000 quilômetros, mas ele ia quinzenalmente ao fórum e fazia daquela sala do setor técnico, gente, como se fosse um teatro, a coisa mais linda para a filha dele. A filha dele ficava ansiosa esperando o pai chegar, porque ele realmente levava cabaninha, ele conseguia fazer aflorar toda a fantasia que tinha do mundo infantil naquelas convivências, e ele filmava. Então, assim, tem um acervo muito grande. A menina já tá agora com 19 anos, essa que eu tô falando também. Certeza que esse pai tá me assistindo, que ele sempre assiste. Nossa, vocês foram maravilhosos, vocês três aí, porque bateram o recorde de convivência monitorada com qualidade, né? Não estamos falando de gente que fez convivência monitorada xingando ou que não foi prazerosa para os filhos, né? Esses são exemplos que realmente conseguiram. Exemplos, assim, vocês três aí. Doutora, e me ocorre uma questão aqui agora, né? A senhora falou de uma criança que teve convivência monitorada com o pai e hoje tem 19 anos.
essa criança, quando cresce e ganha consciência de que o pai foi falsamente acusado pela mãe ou vice-versa, como que fica? Como termina isso, doutora? Eu realmente fico pensando, né? Não termina de forma boa, infelizmente. A gente fala assim, poxa, passa a primeira fase da vida odiando um, e depois vai passar o resto da vida odiando o outro, né? Porque quando tem a consciência e vai ver o que aconteceu e vai ter essas lembranças legais e chega a maioridade, meu, não tem quem não queira ter acesso ao processo. Eu já fui procurada inúmeras vezes. A pessoa fala, eu vi o teu nome lá no processo, vi que você foi assistente técnica do meu pai, vi que você fez um parecer, que você me avaliou quando eu era pequeno, não lembro mais. Eu gostaria de saber a sua percepção desse caso. E a pessoa acaba se revoltando, principalmente nos casos de falsa acusação. A pessoa fala, eu não lembro disso, meu pai nunca fez, não sei por que minha mãe foi fazer uma coisa dessa, ou porque o meu pai foi fazer uma coisa dessa. Então, tem crianças, né? Um caso aí que a gente sabe que a mãe tá presa, né? A menina, já conheci desse caso, a mãe tá presa. A menina tá com 13 anos. Ela sabe que a mãe não fez. Então, assim, você imagina o que essa criança tá, essa adolescente tá ali remoendo contra pai e avó que acusou a mãe. E a mãe tá presa. Por quê? Porque não prestou atenção que essas acusações são gravíssimas, gravíssimas. Gente, um conselho que eu posso dar. Saiba que essa acusação é séria. Não tenha o pensamento assim, eu não fiz nada. Imagina, nem vou ligar. Nem vou procurar um advogado, eu não fiz. Mas, nossa, que negócio bobo. Eu sou a mãe, eu passei a pomada. Mas isso daí não vai dar em nada. Na hora que o juiz vê que eu sou a mãe e que a criança estava assada, eu passei pomada. E daí? Não vou gastar dinheiro com isso, não. Não caia nisso. Esse tipo de acusação é séria. Nós não sabemos quem está do outro lado do processo, nós não sabemos quem é o promotor, nós não sabemos quem é o juiz, nós não sabemos quem é a equipe técnica e o que eles vão fazer com essas informações. Não sabemos. E aí você pode ser condenado. E não. Tem pessoas que falam assim, eu não vou pagar para fazer um recurso para segunda instância. Deixa nas mãos aí do promotor. E acaba condenado e daí vai preso, daí não tem o que fazer. Porque a pessoa não se defendeu. Né? Então, cuidado. Acredite que é sério. Acredite que é sério. Não saia contando para todo mundo, porque você nem sabe quem é esse todo mundo que você está falando. Às vezes você pensa que a pessoa é amiga e a pessoa não é. A pessoa é amiga do seu ex ou da sua ex e vai levar informações que você está trazendo ali do que você vai fazer, ou do que você não fez, ou do que é. Então, assim, muito, muito cuidado. É muito importante, né? Traz muitas reflexões para nós que somos pais, porque é o seguinte, eu fiquei pensando agora, doutora, se uma pessoa que tem uma convivência monitorada, ela vai e ao invés, né, nesses 3 casos, foram 3 casos que a senhora citou, de pessoas que realmente preferiram dar ao filho o seu tempo de qualidade naquele momento. E que não ficaram lá falando mal da mãe e denegrindo a imagem da outra parte. Preferiram realmente viver com o filho. Dar ao filho boas memórias. Eu me lembro, permita-me por favor contar uma situação pessoal aqui. Uma das sociedades que eu tive num determinado negócio, eu trabalhei 60 dias de domingo a domingo. Esse negócio me exigiu. Então eu tava saindo de casa de manhã, chegava à tarde e minha filha já estava dormindo. Chegava 8 horas, 9 horas e para mais. Né? Mas o que eu tenho com a minha esposa são acordos. Olha, eu vou militar nesse negócio aqui, nesse empreendimento, e daqui tanto tempo teremos uma recompensa. Uhum. Pode ser financeira, ou vamos mudar de casa, ou vamos fazer alguma coisa
porque eu preciso agora entrar nesse projeto. E eu me lembro que uma das vezes eu tive um tempo, um tempinho ali para poder voltar para casa e tomar um café. E aí eu falei para minha filha, falei, vamos lá embaixo dar uma volta? E aí eu dei uma volta com ela ali em volta do condomínio e parece que o sol tava brilhando mais, porque eu não dava um passeio com a minha filha há muito tempo, né? Então eu fico imaginando uma pessoa que realmente é privada, porque naquele momento eu podia chutar tudo pro alto, como fiz. Depois de 68 dias nesse negócio, eu abandonei o negócio. Saí do negócio com uma mão na frente e outra atrás. Pedi desculpa para minha família. Falei, olha, eu investi num negócio que eu não deveria ter investido. Mas eu não quero mais. Eu quero a presença aqui de vocês. E eu fico pensando, eu tive essa oportunidade de chutar tudo pro alto. Tive uma perda financeira. Mas tudo bem, dinheiro nós recuperamos, né? Mas o tempo nós não recuperamos. Nunca. Né? E aí eu fico pensando nessa pessoa que realmente ela é privada, ela não tem o que fazer. Ela está privada da presença do filho e tem, eu não sei quanto tempo dura uma visita dessas, mas sei lá, ela tem o que? A cada um mês, a cada 15 dias, ela tem 2 horas para ficar com o filho. Isso. Então isso traz muitas reflexões para nós, pais que às vezes colocamos outras coisas. É claro que a gente precisa sustentar a família, ganhar dinheiro, trabalhar, tudo isso tá tudo certo, é válido. Mas como que nós estamos equilibrando isso, né, doutora? Porque eu tive essa experiência muito ruim, assim, de não poder ver minha filha, de não poder conviver com ela, de estar com ela em casa, mas o único contato que eu tinha com ela era levá-la para a escola de manhã e depois esquece. Pois é. Como tá a cabeça então de um cara? Como que o cara tem a cabeça boa para saber que ele vai ver a filha dele ou o filho dele ou mesmo uma mãe vai ver uma vez a cada 15 dias durante 2, 3 horas? Como que essa pessoa tem que ter o ânimo para primeiro, vou separar as coisas, não vou denegrir a outra parte porque a minha filha, o meu filho não merece isso. E vou aceitar e vou me submeter a viajar 1.000 quilômetros, 1.000 e tantos quilômetros, para ficar nesta situação monitorada por uma psicóloga, por uma assistente social, dentro de uma salinha pequena de um fórum e fazer dessas 2, 3 horas as melhores horas do mês da minha filha. Eu tive uma ideia aqui, se esses pais, como os processos já terminaram, já passou bastante tempo, se esses pais toparem, a gente poderia, no ano que vem, convidá-los para vir aqui falar da experiência. Talvez até a gente embaçar o rosto das crianças, porque eu sei que ele tem um acervo de... Os dois têm um acervo de vídeo maravilhoso, assim, grande, de tudo que eles fizeram e foi filmado. E esse outro pai, menos número de horas, mas também de qualidade infinita. Então, é a persistência, é a resiliência, é o desejo de estar com o filho, é o desejo de deixar memórias afetivas, né, na criança. E ignorar todo aquele... Eu tenho outros pais que falam assim, eu não vou me submeter a isso, eu não vou ver, vai demorar 10 anos, vou esperar 10 anos, eu não vou me submeter a isso. Então, assim, a gente tem que pensar no quanto, o que vale mais, o orgulho ou o amor? Você vai ficar, eu não vou. Isso só vai machucar teu filho, você vai sumir do imaginário dele, dependendo da idade, não vai mais se lembrar, a ex vai casar, aquele padrasto lá ou a madrasta vai ser a figura de referência da criança, daqui a pouco tá chamando de pai, chamando de mãe, ou vai ser a pessoa que leva pra escola, que busca, que põe pra dormir, que vai levar da banho, que vai levar na escola, que vai participar das festinhas, você vai ficar ali um excluído ad eterno. Ou você mostra tudo que você é capaz de fazer nesses momentos de convivência para
né, dar tudo de bom para a criança e estar presente até o final, quando acabar o processo, né, que a gente sabe que é moroso muitas vezes, mas tá a criança desejosa de estar com você, de ir para sua casa e de ter um final de semana completo com uma pessoa tão bacana, que proporcionou tantas coisas lindas, né? Levava fantasia e às vezes, olha, não precisa ser falar, eu não tenho dinheiro para comprar a fantasia da Frozen. Não, esse pai fazia de cartolina. Pegava igual de escola, fazia gatinho, prendia assim com elástico, prendia com barbante. Criança, gente, não precisa de coisa cara. Ela precisa do seu tempo, da sua dedicação, de coisas legais que você pode promover. Essas 3 histórias, eu confesso, doutor, essas 3 histórias que a senhora contou me impactaram bastante, viu? Especialmente essa da pessoa que viaja 1.000 quilômetros. Eu já viajei 1.000 quilômetros de carro. Confesso que eu sempre tive muito medo de avião, né? Sempre que eu pude evitar avião, eu evito. Teve uma situação que eu tive que ir para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a trabalho. Dá pra ir de carro? Dá, então. Mas é 1.090, ou 1.050, uma coisa. Dá pra ir. É 1.000 quilômetros, né? Eu vou andar 1.000 quilômetros. Então, nossa, é impactante demais isso aí. Esse pai, ele optou por ir de ônibus, porque ele foi 2 vezes de carro, daí ele falou, eu não aguentava de cansaço. Ficava na estrada, porque tem trabalho, né, trabalhar. Ele falou assim, quase, né, percebia que eu ia bater o carro de sono. Começou a ir de ônibus. Então, assim, é a pessoa se sujeitar, pô, vou de ônibus, né, e passar a noite inteira viajando. Mas... se esses pais quiserem, né? De repente dá pra fazer um projeto e trazê-los pra até para dar um ânimo, né? É. Para os que estão na situação, nesta mesma situação, não desejando uma convivência monitorada. São histórias muito bonitas, né? Bem, doutora, então, em relação a tudo isso que a gente falou aqui, né? As falsas acusações e como que um acusado ele pode fazer uma prova bem feita? O que a senhora acha? Olha, se esse acusado, né, tiver nessa condição que a gente fala de pós-divórcio, ou seja, se tem um processo civil, a prova bem feita vai ser feita no civil. No criminal, o advogado pede, o juiz indefere. Então, por exemplo, eu quero que, se fosse só criminal, eu quero que o meu cliente faça uma avaliação biopsicossocial para informar se ele padece do transtorno pedofílico ou se ele tem um perfil de um tio incestuoso ou se ele tem um perfil de molestador de criança. Indefiro, tem a palavra da vítima, indefiro, não vai conseguir nada. Agora, se tem um processo de família, na vara de família, tramitando um processo de regulamentação de convivência, ou a pessoa pede a destituição do poder familiar, não quero mais que ele seja pai, porque ele molestou a criança, vai ter um processo de destituição de poder familiar, ou um processo de guarda, pedindo guarda unilateral, ali é o local para você fazer uma prova boa, né? Porque a lei 3.418, que é a lei da alienação parental, diz que sempre que houver indícios de que se trata de um caso que tem alienação parental, a prova deve ser ampla e deve ser biopsicossocial. Como a gente já explicou nos outros, bio quando envolve um médico, nesse caso a gente colocaria um psiquiatra, psico de psicológico, social de uma assistente social, que avalie a personalidade de todos, né, do acusado e de quem está acusando, que faça a cronologia dos fatos. Isso é excelente, porque vai falar, no dia tal eu fiz tal postagem no Facebook, no dia seguinte, ou como aconteceu com um cliente meu, à noite ela foi fazer o boletim de ocorrência, eu postei na hora do almoço, um almoço assim, minha nova família, e às 8 da noite a pessoa fez uma acusação de que eu tinha molestado a minha filha. Então, assim, a cronologia dos incidentes, a lei está escrito isso, cronologia dos incidentes. Então, você vai fazer uma boa prova no civil
e solicitar para o juízo criminal falar que você quer a prova emprestada. Então, você vai pedir para o civil emprestar essa prova para o criminal. E aí, o juiz do criminal vai ler o estudo biopsicossocial, onde vai ter aplicação de testes, vai ter as entrevistas com as partes, a observação das duplas, pai e filho, mãe e filhos. Então, você vai ter uma prova bem feita lá, na esfera civil, não na criminal. Criminal tudo é indeferido. Como a gente já disse, não tem indúbio pro réu, né? Tem indúbio pau no réu. Eu acho que foi no terceiro episódio Pois que a gente falou sobre essas questões aí do indúbio pro réu. Que é na dúvida, né? Pra quem não sabe, é uma expressão em latim. Na dúvida seria favorável ao réu. Então, você não consegue provar se fez ou se não fez, a dúvida deveria beneficiar o acusado. Mas, na realidade, não é assim que funciona. A senhora, inclusive, comentou no terceiro episódio sobre a dificuldade de existir o contraditório, né? Teve isso também. Doutora, a gente já tá partindo pro final, né? Porque já deu aí nosso tempo já deu. Já deu aí, Douglas? Como que tá? Deu, 1 e 2. E é isso, né? Tem muita coisa para falar, mas aí eu vou, pra gente poder encerrar, doutora, eu quero deixar aqui primeiro um agradecimento a todo mundo, né, que tá assistindo aí. Deixar uma forte recomendação que você assista todos os episódios. São episódios de 1 hora e pouco. Você vai maratonar isso. Às vezes você fica maratonando umas séries aí ruins, coisas que não tem nada a ver nessas provedoras de streaming e coisas que não enriquecem a sua vida. Aqui você vai aprender. Se você tem interesse no assunto, maratona. Depois eu vou colocar tudo numa playlist bonitinho lá na página, tanto no site. No site a gente vai colocar em ordem lá, né? E no YouTube eu vou colocar numa playlist onde você vai assistir tudo na sequência certinho para entender bem, certo? E no Spotify também, né? No Spotify, temos no Spotify também. Eu vou acertar também a questão do Spotify lá, para que você possa encontrar com o nome da doutora Liliane Santi os 5 episódios dessa nossa primeira temporada. Doutora, quais os conselhos para as pessoas que estão passando por uma falsa acusação? E não deixe para pensar nas provas na última hora, né? Procure as provas que você tem nesse momento. Então, assim, redes sociais, mensagens, aquilo que a gente falou no episódio passado. Não pense assim, depois eu vejo. Não, vai montando tuas pastas da sua própria defesa. Escreve a cronologia para o seu advogado. Tenha você o cuidado com a sua vida. É você quem está sendo acusado. Então, deixe muito claro para o advogado. Não esconda nada do teu advogado. Fale até coisas, né, para o advogado ou para o assistente técnico que você acha que não tem nada a ver. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, foi aí. Eu vou dar um exemplo. Douglas vai estourar o tempo um pouquinho. Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa foi acusada esses dias e eu falei assim, a primeira pergunta que fiz para o advogado, eles estão se separando? Não, eles eram casados. E aí no conversa vai, no conversa vem, eu falei assim, esse homem bebia, maltratava a mulher? O cara falou, nossa, bebia, chegava alcoolizado todos os dias. Ela estava muito com vontade de se separar dele, ele não aceitava a separação. Então, conte coisas bobas, por exemplo, assim, olha, eu bebia, a minha mulher reclamava, ou eu fumava demais, ela não queria. Coisas que às vezes é uma motivação para outra pessoa, mas que você não imagina que seja uma motivação. Não procure parentes que está se dizendo vítima. Então, nada de ir na casa do sogro, da sogra, tentar dar o convencimento de que você não fez. Isso vai acabar gerando uma medida protetiva, vai falar que você está coagindo as pessoas no curso do processo. Tem muita gente que não se controla e acaba indo e vira uma baita de uma confusão. Não faça isso, não se aproxime. Repense tudo que pode ter gerado essa acusação. Pense semanas antes, meses antes, né?
ou nos próprios dias, assim, você levou a criança para a praia no final de semana, a namorada foi junto, a pessoa viu ali uma foto. Então, assim, anote tudo isso. Não fique contando as coisas para advogados que você não contratou, porque você não sabe se a outra pessoa vai procurar aquele mesmo advogado que você só foi pagar uma consulta. Você pode até pagar a consulta para ver se você gosta, se você tem empatia, se você acha que a pessoa tem capacidade técnica, e fale alguma coisa. Não saia contando tudo que você teria para falar, porque você nem sabe quem é aquele advogado. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um colega de faculdade, do ex ou da ex, e você pode acabar, né, falando coisas que não deveria. Gente, eu quero agradecer a todos que têm assistido. Muita gente tem assistido na íntegra. As pessoas me chamam no WhatsApp e falando que são verdadeiras aulas. Quero mandar um super abraço para os alunos da psicologia da FAC. Eu fui dar uma palestra lá, eles viraram fãs, né? Assim, aumentou o número de inscritos, assim, demais. Quero agradecer a vocês, que vocês sejam ótimos profissionais e que a gente possa trabalhar ainda muito juntos na psicologia jurídica. E que estou à disposição para quem quiser maiores informações. E quem quer a segunda temporada, que deixe anotado aí nos comentários. JP, muito obrigada por essa parceria. O Douglas, que está ali nas câmeras, né, nos bastidores, muito obrigada pela recepção no estúdio. E agradeço, um grande abraço. Espero que vocês tenham aprendido bastante com as nossas videoaulas, como disse o Marcelo Bonifácio, que é o colega, né, tradutor. Ele falou, transcreve as coisas e faz laudos também. Ele falou assim, isso é uma videoaula. Eu gostei do nome. Obrigada. Obrigado, doutora. Eu quero agradecer. É uma grande honra para mim, né? Conheço a doutora já há mais de um ano e sei da seriedade do trabalho dela. Ela é muito requisitada para esses trabalhos e eu fiquei bastante feliz de poder participar, de dar minha pequena contribuição aqui. Você que está assistindo, não deixe então de se inscrever aqui no canal da doutora. Lembrando que as redes sociais e todas as formas que você tem de ver a doutora Liliane e entender mais sobre o trabalho dela estão aqui na descrição dos episódios. E aguardamos as sugestões de assuntos para uma possível segunda temporada, tá bom? Obrigado e até a próxima!